Shalom, irmãos. Como é que você está? Você está bem? Está caminhando direitinho aí com Deus? Vez por outra, na história de Israel, que a gente está lendo, né, nesse momento de pastoreio, vez por outra Deus levanta um rei que faz uma reforma religiosa, puxando, resgatando o povo de volta para a vida com Deus. É interessante, né, irmãos, como essa parece ser a dinâmica natural da nossa vida. A gente meio que vai se distanciando e de repente a gente precisa de uma reforma, de um estalar, né? E esse texto que a gente vai ler hoje é essa história, a história de um despertar, história do rei Asa. A gente está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho esse texto e espero que Deus nos abençoe. Mas vamos começar louvando ao Senhor, vamos ter um tempo de adoração. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem
venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei
pra te louvar viverei, prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Então, nós agora vamos abrir o texto. Você sabe qual é o texto? Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. A instrução da palavra de Deus. São as reformas espirituais, religiosas que o rei Asa fez em Israel. Veja a dinâmica do texto, que é muito interessante, porque um profeta é levantado para
despertar Asa. Veja como diz o texto. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas havia muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e ali ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Aqui está um pequeno resumo do que Asa partiu para fazer, porque ele teve esse estalar. O texto usa a expressão cobrou ânimo. Você ouviu bem o que está acontecendo aqui. A história que está sendo dita para nós é que esse profeta chamado Azarias, de repente ele recebe do Senhor uma instrução bem clara de ir até o rei Asa e falar sobre o estado das coisas, as circunstâncias. O que é que ele diz? Ele diz, olha, por muito tempo Israel tem abandonado o Senhor e como consequência desse abandono, existem muitas perturbações, guerra, desentendimento, fragilidade, doença, tanta coisa ruim ao mesmo tempo acontecendo. E aí ele traz uma sentença para Asa que é muito esclarecedora. Diz assim, se vocês buscarem o Senhor, ele se deixará achar. Mas se vocês o abandonarem, ele deixará vocês. Isso é claro, não é? Porque a nossa vida com Deus é um relacionamento. E um relacionamento, ele é sempre dos dois lados, não é? Sempre. À medida que um lado começa a se afastar, o outro, por mais que queira, ele não tem como fazer o lado que se afastou voltar, a não ser que o que se afastou queira. E isso concorda com toda a Escritura, porque quando você vai, por exemplo, no texto de Romanos, capítulo 1, você encontra Deus falando o seguinte, que Israel, o povo, tinha abandonado a ele, e porque eles tinham seguido os seus próprios corações, Deus os havia entregado a essas próprias paixões, assim como também os gentios. Ou seja, Deus, ele não fica brigando para ter a nossa atenção. Ele nos ama. E ele está o tempo todo realmente disposto a ter um relacionamento íntimo conosco. Mas, se a gente não quer, se a gente larga, abandona, se distancia, então Deus deixa que a distância aconteça, não para o nosso mal, mas para a nossa correção. Porque muitas vezes é nesse distanciamento, nessa tristeza, é quando a vida começa a ficar muito complicada, muito confusa, que a gente tem um estalar, um despertamento. Reformas normalmente são necessárias quando alguma coisa não está mais funcionando muito bem. Quando a casa não está funcionando muito bem, ela está feia, desorganizada, precisa de uma reforma. Quando um estado, né, uma nação, ela não está funcionando muito bem, precisa de uma reforma. Quando uma igreja não está funcionando muito bem, ela precisa de uma reforma. Quando a gente não está
funcionando muito bem, a gente precisa de uma reforma. E nesse caso, a gente não está falando apenas de uma reforma estética, como a reforma de uma casa, que normalmente é uma reforma estética, nem muito menos de uma reforma política, como é uma mudança de Estado. Aqui não. Aqui a gente está falando sobre uma reforma espiritual. Essa coisa de, rapaz, eu vou buscar Deus. Estou resolvido, eu vou buscar Deus. O texto diz, no versículo 8º, que ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, ele cobrou o ânimo. Ele ganhou ânimo. Ele disse, rapaz, a gente está longe e a gente precisa reparar isso, a gente precisa voltar. E aí ele lançou para fora do Estado de Israel as abominações, ou seja, a idolatria que tinha, os altos de idolatria, as coisas que estavam fazendo o povo se desviar do Senhor. E também ele pegou as cidades montanhosas e renovou lá nos montes o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. A partir aqui do versículo 9 vai mostrar como foi que ele foi fazendo. Versículo 9 diz, congregou todo o Judá e Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então deixa eu explicar isso aqui minimamente, né? Nessa época aqui, haviam dois reinos. Havia o reino do norte, que era chamado Israel, e havia o reino do sul, que era chamado Judá. Asa é um rei de Judá. E quando ele começa a fazer uma reforma espiritual, essa região fronteiriça entre os dois estados, haviam tribos ali, e as tribos que foram vendo o bem que estava ocasionando a volta para Deus, as reformas de Asa, como isso começou a causar um bem-estar grande, a paz, a alegria. Quando isso começou a voltar, eles começaram a dizer, rapaz, a gente vai desertar de Israel e a gente vai para Judá. É como se fosse uma espécie de imigração, né? Quando alguém diz assim, rapaz, eu não acredito mais nesse país, eu vou para outro país. Eles estavam fazendo mais ou menos isso, só que eram duas nações irmãs. Então, mais ou menos como se, por exemplo, algum brasileiro dissesse, eu vou para Portugal. São nações irmãs, portanto, falam a mesma língua, nós somos filhos de Portugal, então há uma relação mais aconchegada. Quando o povo de Israel vinha para ajudar, eram da mesma família, da mesma fé, e assim eles vieram para participar dessa reforma, participar dessa visitação do Espírito do Senhor. Versículo 10 diz, reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, eles ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Você imagina a multidão de gente que estava para eles fazerem esse tamanho de sacrifício, né? Cada um dessas ovelhas aqui representa pelo menos uma família que trouxe essa oferta, esse despojo. E, além disso, 700 bois. Entraram em aliança ali, naquela festa, naquele culto, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, o Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Esse é um dos textos daqueles maravilhosos. Eles fizeram um acordo, nós vamos buscar a Deus. Que coisa linda. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Que coisa severa, não é? É como se eles estivessem dizendo, rapaz, tem que ir na marra. Será que a relação com Deus pode ser na marra? Algumas vezes a gente precisa ser duro com a pessoa que está faltosa. Isso também é um processo de disciplina. Às vezes, os pais têm que dizer aos filhos, não, você vai para a igreja. E muitas vezes isso, a gente fica na dúvida, rapaz, deve fazer? Será que na marra, na força, a coisa funciona? A gente precisa entender uma coisa, irmãos. Não funciona, as coisas só funcionam no coração. Mas muitas vezes, pessoas que estão apáticas, elas precisam ser meio que mexidas. E, às vezes, Deus usa justamente essa força
essa responsabilidade dos líderes de dizerem para os seus, olha, vocês precisam fazer. E quando há essa cobrança ou há essa responsabilidade, muitas vezes aqueles que estão meio letárgicos, eles também despertam. Então, claro, não vai ser do jeito que foi aqui, porque aqui está dizendo que quem não fosse ia ser morto, né? É uma coisa grave, mas muitas vezes precisa sim dessa força. Olha, você tem que ir, você precisa fazer, ou dessa cobrança, porque muitas vezes a gente vai começar, a gente vai despertar através desse impulso. E aí o texto diz assim, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor de Israel morresse, tanto o maior, tanto o homem, como a mulher. Versículo 14. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Meu Deus, que coisa linda. Veja que aqui o que aconteceu foi isso. Quando eles empurraram, né, forçaram, aqueles que foram forçados despertaram também. E o texto está dizendo que todos, né, se alegraram com o juramento e de todo o coração eles juraram e com boa vontade eles buscaram ao Senhor. Ou seja, aqueles que estavam letárgicos, meio que dormindo, eles precisavam desse impacto. Às vezes, a gente precisa de um impacto. Às vezes precisa que alguém cobre. Às vezes precisa que alguém obrigue a gente a despertar. Mas quando, de fato, a gente não tem relação com Deus, eu estou falando aqui no caso de uma pessoa que é ímpia mesmo, ela não é salva, ela está na igreja, mas ainda não se converteu. Quando você empurra, ela muitas vezes pode até fazer, mas faz com má vontade, não faz de coração, e isso termina fazendo essa pessoa se distanciar. Mas é muito interessante isso, que os que se distanciam, normalmente é porque já não eram do Senhor de fato. Então, é uma maneira de até chocar, né? Até analisar, rapaz, é de Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo? Pois bem, nossa sociedade não está muito acostumada com isso, né? Com esse tipo de força, com esse tipo de imposição. Nossa sociedade, ela está meio esquisita, né? Os pais parecem que não têm mais autoridade sobre os filhos. Muitas vezes os líderes, inclusive líderes espirituais de igreja, parecem que não têm mais essa responsabilidade com os membros para corrigir, para disciplinar, para, às vezes, cobrar mesmo. Rapaz, e aí, cadê você? Por que você não está vindo? O que é que está acontecendo? Irmãos, a gente precisa disso. A minha vida, eu preciso disso. Muitas vezes foi assim que Deus me despertou. O texto diz um negócio aqui que é lindíssimo. Deus lhes deu paz por toda parte. O que aconteceu? Uma visitação especial de Deus, um tempo novo aconteceu aqui, e isso é maravilhoso. Versículo 16. O rei Asa, depois também Maaca, a sua mãe, da dignidade de rainha-mãe. Veja só por quê. Porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Azerá era uma divindade cananita que também estava ali no panteão dos deuses, e veja, Maaca tinha essa dignidade de rainha-mãe. O que era esse status? Era uma espécie de influência, uma conselheira do rei, uma mulher que tinha uma proeminência sobre o estado geral. E Asa estava debaixo dessa influência, mas quando Asa foi despertado pelo Senhor, ele disse, rapaz, má influência, mesmo que seja da minha mãe, eu não quero. Que coisa extraordinária, né? De fato, assim, quando a gente quer buscar ao Senhor, sempre aparece uma má influência, né? Alguém fala, rapaz, não precisa disso tudo não, rapaz, não vamos assim não. Sempre aparece alguém que vai desmerecer aquele esforço
que vai atrapalhar o esforço. E muitas vezes é porque existe uma outra agenda, né? Existe um outro tipo de idolatria ali naquele coração. No caso de Maaca, ela claramente, né, adorava outros deuses. Então Asa destruiu a imagem que, feita em pó, ele queimou lá no vale de Cedron. É o que o texto diz no versículo 16. Versículo 17 diz: os altos, porém, eles não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Que coisa extraordinária a palavra de Deus dizer isso. A palavra perfeito aqui não é a ideia de uma pessoa que faz tudo perfeito, não é isso. A palavra aqui é completo, salvo, pacífico, inteiro, em paz. É essa palavra que está usada aqui no hebraico, a palavra shalom. É essa palavra, é a ideia de completo, de inteireza. O coração de Asa, o texto está dizendo, ele não se desviou, ele permaneceu firme com Deus, dizendo, é Deus, ele é o centro. Meu Deus, eu peço de fato ao Senhor e busco que meu coração seja inteiro todos os dias da minha vida, que eu nunca negligencie o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim e me ajude a ser fiel ao Senhor. O versículo 18 diz: trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. E aí o versículo 19 diz: não houve guerra até ao 35º ano do reinado de Asa. Isso é uma coisa muito extraordinária, irmãos. É como a relação com Deus resolve nossa vida. Deus, de fato, ele resolve nossa vida. Não estou dizendo que a relação com Deus faz com que todas as coisas funcionem do jeito que a gente quer. Não é isso. Mas que o nosso coração funciona no meio de todas as coisas. O nosso coração funciona leve, funciona bem, no meio de todas as circunstâncias. Nós vamos sempre lembrar disso. O mundo ao nosso redor, ele jaz maligno, portanto, a gente termina sofrendo nesse mundo. Mas o nosso coração não jaz no maligno. Nossa vida já está em Deus. E é por isso que a gente pode ter shalom, paz, no meio das adversidades, no meio das lutas, no meio dos embaraços. A verdade é essa, que quando a gente se relaciona intimamente com Deus, a nossa vida entra no equilíbrio por todos os lados. É como se as circunstâncias elas já não tivessem mais poder para determinar o nosso ânimo, para determinar a nossa alegria ou a nossa paz. É uma paz que excede todo entendimento. O texto é esse hoje para fazer a gente pensar um pouco sobre, será que não estamos precisando de uma reforma? Então, irmãos, vamos orar? Será que estamos precisando dessa reforma, né? Uma reforma espiritual? Senhor Deus, muito obrigado, porque da tua parte, nossa relação está resolvida. Muito obrigado porque o Senhor resolveu nos amar. E tendo nos amado, nos amou até o fim. Louvado seja o teu nome, porque temos uma garantia da tua parte, Senhor. Muito obrigado, porque, como está escrito na tua palavra, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem as coisas exteriores, nem as coisas interiores, nem poderes, nem altura, nem mesmo circunstâncias adversas, nem forças espirituais do mal. Nada pode nos separar do teu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor resolveu isso. Muito obrigado porque o Senhor fez o maior sacrifício de todos para nos alcançar, para me alcançar. Obrigado, Senhor Deus, por essa fidelidade que nos constrange, por esse amor que nos repara, que nos abençoa. Obrigado, Deus. Mas eu não posso falar a mesma coisa do outro lado, Senhor. Do meu lado, muitas vezes eu tenho inconstância. Muitas vezes estou distante. Muitas vezes não estou percebendo, Senhor.
Por isso eu quero te pedir, meu Deus, que, feito asa, o Senhor faça o nosso coração perfeito, constante, inteiro, íntegro. Senhor, nos ajude, me ajude a ser fiel constantemente, a buscar o Senhor constantemente. Meu Deus, ajuda a gente hoje, ouvindo tua palavra, a tomarmos uma decisão. O texto diz que aquele povo todo congregado, eles resolveram jurar, eles resolveram tomar uma decisão de juntos buscarem de todo o coração o Senhor. Meu Deus, me ajude a buscar o Senhor de todo o coração. Inclina o nosso coração a temer o teu nome, Senhor, e a buscar o teu nome, Pai. Também te peço, Senhor Deus, pelas situações adversas. Talvez meu irmão, que está aqui ouvindo esse momento, talvez a minha irmã, esteja passando assim por uma turbulência bem grande. Eu quero pedir a sua bênção sobre agora, sobre essas vidas. E pedir que, se for do teu agrado, meu Deus, o Senhor resolva essas turbulências. Seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, seja um problema relacional, seja qual for o problema, meu Deus. Tu és o Deus que sara, que restaura, que refaz. Também te peço isso, Deus. Derrama esse novo momento, essa nova bênção sobre a cabeça de todos nós, meu Pai. Sobre a minha cabeça também. Também venho te pedir aqui, Senhor Deus, por esse momento que nós estamos vivendo como igreja. Estamos desafiados à construção de um novo templo. E é tanta coisa para nós, Senhor Deus. Nós não temos essa capacidade. É uma coisa maior do que a gente. Por isso nós estamos com ousadia, Senhor Deus, dispostos a fazer essa coisa, se ela está no teu coração, se isso é projeto teu. Então, se é projeto teu, Deus, estou te pedindo, derrama um milagre, Senhor Deus, abençoa, abre aí canais, portas, recursos, para que esse templo cresça, para que ele surja, para que sirva ao Senhor no tempo certo. Pai, nós entregamos também a vida espiritual da tua igreja, meu Deus. Te pedimos, meu Pai, naquilo que nós estivermos errando, se nós estamos falhando, nos ajude não só a enxergar, mas a mudar, a reformar qualquer coisa que esteja, de alguma maneira, distanciando o nosso coração do Senhor, meu Pai. Senhor, nosso único objetivo é o Senhor. Nós queremos te conhecer e te amar, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Shalom, irmãos. Deus abençoe. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim.
declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu.